Vou Tá. iniciar a gravação. Tá. Em primeiro lugar, André, eu quero te pedir desculpas pelo contratempo, pedir desculpas aí a todos que estão nos acompanhando aí. Então, eu vou fazer uma pequena introdução aqui ao nosso bate-papo. Pessoal, hoje, como vocês sabem, é a Marcha pela Ciência promovida pela Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E a EcoEco, da qual eu sou o atual presidente, a gente também está participando desse momento, que é para pensar um pouco sobre essa conjuntura que todos nós estamos vivendo em todo o mundo, né? Então, nós convidamos o professor André Lara Rezende. O professor André, ele tem uma vasta biografia, então eu não vou falar de tudo aqui. Eu só vou dizer que ele é um economista pela PUC do Rio de Janeiro, PhD em economia pelo MIT, né? O professor André teve grandes contribuições aí na interpretação sobre a inflação inercial no Brasil, e depois, junto com o Pércio Arida, ele contribuiu para a formatação e a concepção do Plano Real. Ele foi assistente da presidência da República na época do Fernando Henrique Cardoso, depois foi presidente do BNDES e vem se destacando aí no debate público sobre políticas macroeconômicas no Brasil, principalmente por meio de artigos publicados no jornal Valor Econômico, tá? E nós vamos conversar hoje com o intelectual André Lara Rezende e não com o economista André Lara Rezende, porque essa nossa conversa ela não vai ser focada apenas em economia. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar a palavra para o professor Clóvis Cavalcante, que é o presidente de honra da EcoEco, e foi a pessoa que nos ajudou a intermediar o contato com o professor André Lara Rezende. Clóvis, por favor, nos brinde aí com breves palavras. Olha, eu não estou conseguindo ver meu vídeo, mas não importa. Estão escutando o que eu estou falando? Estamos. Bom, em primeiro lugar, é uma grande satisfação que eu tenho de que André haja aceito esse convite. Eu, há algum tempo, queria ter um diálogo com ele, tendo em vista os trabalhos, as contribuições que ele tem oferecido para a discussão que nos interessa muito na economia ecológica. E a economia ecológica se baseia, antes de tudo, na ideia de uma orquestração de saberes. Daí a importância de diálogos interdisciplinares. A economia ecológica, na verdade, surge com uma perspectiva transdisciplinar. Isso está explicado nas primeiras coisas que nós produzimos em 1990, quando discutimos o que é basicamente economia ecológica. E André, pelas suas reflexões, contribui muito para que nós pensemos, dentro da economia ecológica, as contribuições que ele pode oferecer. Uma ideia é que nós, na economia ecológica, estamos convencidos de que mais cedo ou mais tarde o crescimento econômico tem que parar. Está parando agora, de forma lamentável, mas tem que parar. Não é possível mais crescimento econômico infinitamente como havia acontecendo. Não é. Até essa coisa da economia verde, para nós, não faz muito sentido, porque é uma contrafação. Sobre o verde, se esconde o fato de que muita coisa é da velha economia de destruição de recursos. Isso está explicado por Nicholas Georgescu Reagan, quando ele diz que mesmo a economia estagnada ou decrescente causa impactos na natureza. E esses impactos são medidos por ele pela segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que é um elemento fundamental para os economistas ecológicos. Se vai parar o crescimento econômico, qual é a alternativa? A alternativa é fazer algo para melhorar a qualidade de vida. E a perspectiva de aumentar a qualidade de vida nos leva a pensar em aumentar a felicidade. Foi lá? Pensador, estudioso, desde muito tempo, adotei uma máxima de Santo Agostinho, que é a seguinte: não há nenhuma razão para se filosofar a não ser para fazer o homem feliz. Foi? Então, nós estamos aqui para fazer o homem feliz.
não para aumentar o PIB de nada. Queremos, como o rei, aumentar a felicidade, contribuir para a felicidade. Isso não está acontecendo. Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais infeliz. Uma das coisas que poderia acontecer, e aí eu acho importante o diálogo com o André, se nós temos limites para a economia, como ele diz, qual é a alternativa? A alternativa que eu vejo é aumentar a igualdade. Eu sei, amor, eu sei, nem me fala. Liberar as pessoas para ter mais tempo de convívio na família, de confraternização, de relação com a natureza. Isso daí significa, em última análise, diminuir o PIB, mas aumentar a felicidade. Bom, eu sei que já estou passando o tempo, eu queria apenas dizer que é uma grande satisfação para nós a presença aqui de André Lara Rezende, e eu queria falar um pouco mais, só que, dado esses contratempos, nós estamos extrapolando os limites, nós queremos ouvi-lo dizer que, no meu caso, eu aceito a perspectiva do Herman Bailey da Steady State Economy. Muito obrigado. Obrigado, Clóvis. Pessoal, eu queria pedir, por favor, quem está com os microfones ligados, por favor, desliguem os microfones, que está atrapalhando aqui a nossa conversa. André, eu queria começar essa conversa nossa falando um pouco a respeito daquele seu livro que foi publicado em 2013, Os Limites do Possível, a Economia Além da Conjuntura. Esse livro é composto por 3 partes e uma introdução. Na introdução, você nos conta, né, os seus novos interesses de pesquisa e os motivos pelos quais esses novos interesses despertaram, por que eles são novos interesses, por que eles despertaram a sua atenção, né? E me chama muita atenção, o primeiro capítulo dessa primeira parte chama-se O Desafio do Nosso Tempo, né? Então, eu queria te fazer 2 perguntas. Relate-nos um pouco a respeito dessa trajetória de mudança dos seus interesses, né? E quais são exatamente os desafios do nosso tempo que você enxerga agora? Microfone. Seu microfone está desligado, André. Desculpa. Agora eu te ouço. Volto a dizer, eu queria voltar a agradecer o convite a você, Daniel e o Clóvis, e que é um prazer poder conversar com você. Muito bem, Daniel, desde o livro Os Limites Possíveis, depois dos Limites do Possível, eu já publiquei 3 livros. Sim. O Devagar e Simples, o Juros, Moeda e Ortodoxia, e esse ano o livro Consenso e Contrassenso. Portanto, especialmente os Limites do Possível e o Devagar e Sempre são livros que tocam tangencialmente sobre a economia. Era uma fase em que como eu cheguei a dizer, um pouco brincando, mas um pouco a sério, em que eu me considerava um ex-economista. E meus interesses estavam cada vez mais distantes da economia. Depois disso, eu fui, no ano de 2000, acho que foi em 2016, eu fui ser professor visitante na Universidade de Columbia, em Nova York. E na Universidade de Columbia, em Nova York, esse período que lá passei, que foram de 2 anos, o meu objetivo era escrever uma espécie de história da política monetária no Brasil na segunda metade do século XX. Levando um pouco a uma crítica à visão da teoria monetária convencional e chegando até a uma expressão não era bem uma história, mas uma espécie de uma discussão analítica sobre a história da política monetária no Brasil e chegando até o Plano Real. Mostrei um pouco a minha experiência do Plano Real. E o objetivo desse livro era começar a partir da discussão da chamada controvérsia do planejamento no Brasil. Que imagino que vocês todos tenham ouvido, que foi a discussão entre Roberto Simonsen e Eugênio Goudin.
uma discussão que, início da década de 40, ao se aproximar do final da Segunda Guerra Mundial, que de certa forma, está ali a raiz do embate em duas vertentes da visão pelo qual de desafio do desenvolvimento no Brasil. A ideia de que o Brasil tinha ficado para trás e que precisaria recuperar o terreno perdido com um projeto de desenvolvimento desenhado. Um projeto que Roberto Simonsen via como um projeto capitaneado pelo Estado. Depois, o termo ainda não existia, mas depois, claramente, ele é a matriz do chamado desenvolvimentismo, ou do neodesenvolvimentismo, na teoria e na política econômica brasileira. E Eugênio Goulart era a matriz, com uma reação um pouco que o papel principal, o papel do setor privado, os investimentos privados, e que cabia ao Estado garantir condições institucionais de estabilidade, inclusive de estabilidade de preços, para que o setor privado pudesse investir e fazer o país crescer. Era o que eu chamo de o liberalismo ilustrado no Brasil, um liberalismo tecnocrático ilustrado. Para fazer essa história, essa discussão, eu fui rever um pouco a teoria monetária dos últimos anos, que eu, tendo me afastado da academia ou da universidade 2 décadas, fiquei com percebi com alguns buracos de como tinha evoluído a teoria monetária. E ao refazer esse caminho, foi crescentemente me dando a impressão de que a teoria monetária, não apenas a teoria quantitativa da moeda, a visão monetarista da teoria quantitativa da moeda, a qual eu sempre tive, desde que tomei conhecimento, profundas discordâncias conceituais, achando que logicamente não fazia sentido, mas que também até a teoria monetária contemporânea, baseada essencialmente no... Esse aqui não está funcionando. Independente e administra a taxa de juros básica, também tinha problemas seríssimos. E esses os dois livros que são esses 2 últimos livros, o Juro, Moeda e Ortodoxia e o Consenso e Contrassenso, são livros que são bem mais críticos da teoria monetária e da teoria macroeconômica contemporânea. Portanto, mas me obrigaram a fazer uma volta à discussão mais específica da macroeconomia. No qual essa discussão me trouxe, no ano passado, esses artigos que foram, como você disse, inicialmente publicados no Valor, grande parte deles, mas reunidos, e alguns inclusive inéditos, nesse livro Consenso e Contrassenso, provocaram muita controvérsia e uma grande reação do ponto de vista dos meus colegas economistas, como se diria, mainstream. O meu ponto, essencialmente, é que toda a discussão de que o Estado, de certa forma, que emite uma moeda fiduciária, não tem uma restrição financeira. E que, quando há espaço de capacidade ociosa e desemprego, o Estado pode investir, evidentemente investir bem, de forma produtiva, para suprir o que o mundo moderno tem de grande deficiência, que são bens públicos. Esta é a essência, inclusive, que liga com a questão que o professor Cláudio vinha falando sobre a questão da ecologia. O mundo, no momento em que nós chegamos, essa segunda década, início da terceira década do século XXI, claramente há um excesso de oferta de bens materiais e bens de consumo. O mundo não tem mais como consumir. Essa quantidade de bens materiais e bens de consumo é excessiva. É evidente que há um problema seríssimo de distribuição de riqueza e, portanto, ainda tem gente que tem insuficiência de bens de consumo, de bens materiais, mas, como um todo, tivéssemos resolvido, de certa forma, minimizado ou amenizado
o problema da distribuição de riqueza, o mundo não estaria numa situação em que o problema da oferta de bens materiais, de bens de consumo, não é mais um problema. Então, o que é que há? Então, nós temos uma condição hoje em que há um excesso de oferta de bens materiais, de bens de consumo, e uma insuficiência de oferta, um excesso de demanda de bens públicos. Que bens públicos são esses? Bens públicos que vão de educação, saúde, saneamento, transportes coletivos, tudo que define, de certa forma, uma ideia de uma qualidade de vida e que prescinde de crescimento material. Mas, por definição de bens públicos, são bens que o setor privado, o mercado, é incapaz de suprir. Sim. Justamente porque, como são bens públicos, como nós sabemos, o lucro de um bem público não é apropriável privadamente. Então, ele deve ser feito pelo Estado. Mas toda a teoria macroeconômica contemporânea, hegemônica, a teoria monetária, se define, ela é feita para impedir, dizer que o Estado não pode gastar. Então, nós temos um impasse terrível. O mundo está com excesso de oferta de bens materiais, perigosamente próximo do limite ecológico, dos limites físicos da possibilidade no planeta, com enormes necessidades e carências do ponto de vista de bens públicos, daquilo que define a qualidade de vida e dá inclusive qualidade, tranquilidade psicológica, a ideia de que todas as pessoas, todas as famílias todas as mães podem ter creche, educação básica e acessível, de graça ou acessível para todo mundo, saúde pública acessível. Essa nova nossa grande crise agora do coronavírus demonstra de forma dramática a necessidade de saneamento e saúde pública e transporte, educação, e para usarmos, e além do mais, é uma questão que é um tema dramático no Brasil, que é segurança. A qualidade de vida depende de segurança, de você não se sentir ameaçado pela violência urbana, no campo, onde quer que seja. Tudo isso são bens públicos. São bens que dependem de um Estado competente, eficiente, que entendeu a necessidade de ser a favor do cidadão e para o cidadão. Um Estado que trabalha para o cidadão e não para si mesmo, na defesa dos seus próprios interesses. André, assim, você fala muito no seu último livro, no Senso e Contrassenso, sobre o anacronismo da teoria macroeconômica convencional, certo? Perfeito. Os economistas ecológicos, né, eles vêm chamando a atenção para a necessidade de algo que vem sendo conhecido como macroeconomia ecológica. Bom, seria uma macroeconomia ou uma gestão macroeconômica cujo objetivo final não é exclusivamente o crescimento material, né? Porque a gente parte do princípio de que pode haver prosperidade sem crescimento material, né? O fato é o seguinte, André, eu pergunto para você, porque é o seguinte, a urgência da recuperação econômica, logo depois da pandemia, ela não vai resgatar esses velhos modelos macroeconômicos, né? Porque, veja bem, quando você olha para a reunião de Joanesburgo, a Rio+10, por exemplo, naquele momento a prioridade geopolítica do mundo era o combate ao terrorismo, porque a gente tinha acabado de viver o ataque das Torres Gêmeas. Em 2009, nós tivemos a COP de Copenhague, que foi um fracasso, porque foi logo depois da crise de 2008. Né? Então, me parece que a questão ambiental ela é sempre preterida por outros problemas geopolíticos, por outras prioridades. Você acha que, nesse momento agora, pode acontecer a mesma coisa? Ou nós estamos num momento completamente diferente, porque, por exemplo, a emergência climática assumiu uma urgência tão grande que não é mais possível preterir esse discurso ambiental? Isto é, resumindo minha pergunta, você acha que quando a gente sair dessa pandemia, o pós-pandemia vai permitir ou vai ter espaço para o debate ambiental ou para o debate sobre sustentabilidade? Daniel, evidentemente, pergunta importantíssima e dificílima de ser respondida. Eu gostaria muito que uma crise como essa, que eu acho uma crise gravíssima, cuja gravidade eu não estou ainda convencido que as pessoas estão de todo conscientes. Então, agora sim, a ficha está caindo, mas no início não estava.
poderia trazer uma reflexão mais profunda, mais séria, e que mudasse o curso das políticas públicas em direção a uma economia no mundo mundial mais compatível com a sustentabilidade, com a ecologia, com a defesa da ecologia e do meio ambiente. Infelizmente, eu não estou seguro que isso vai acontecer. Eu sinto pela reação, assim, a resistência. Velhas ideias demoram muito a morrer. E existe uma resistência à racionalidade e à razão, quando bate com uma ideia contra resistências ideológicas, conscientes ou inconscientes, e interesses constituídos, tem enorme dificuldade de vencer. Não é fácil. Basta ver a resistência que ainda existe à ideia de que a gente, de fato, estejamos nos aproximando dos limites, perigosamente, dos limites físicos, ecológicos do planeta. Ainda há uma extraordinária força negacionista sobre essas questões. Não, isso não é verdade. É uma espécie de um otimismo tecnológico que diz, olha, a tecnologia tudo resolverá, inclusive os limites físicos do planeta, e, em última instância, como eu já ouvi a sério de pessoas inteligentes, economistas inteligentes, então, olha, até mesmo a questão da morte será superada pela tecnologia. No futuro, o ser humano não mais morrerá. Será uma outra coisa, mas poderá ter a vida eterna. Então, esse otimismo tecnológico é o dogma do homem contemporâneo. É o dogma do homem do modernismo, da modernidade, do século XX, do final do século XIX, do século XX e ainda do século XXI. E é um perigosíssimo dogma. Na verdade, isso é uma religião. Não há nenhuma razão para acreditar nisso. Mas ela é muito resistente e muito forte. Toda a cultura, o fato de que, especialmente na segunda metade do século XX, nós tivemos um período de 5, 6 décadas, desde a Segunda Guerra até hoje, que foi um período extraordinariamente positivo para a civilização. Houve relativamente poucas guerras, houve um progresso material extraordinário, houve uma globalização, facilidade, houve a própria globalização reduziu muito a questão de pobreza extrema no mundo. Claro, continua muito, mas reduziu muito pobreza extrema, criou outros problemas, perfeito? Mas claramente reduziu, e houve uma sensação de que, olha, o progresso é irreversível. Só que, se nós olharmos na história, está evidente que isso não é verdade. O mundo já regrediu várias vezes. Depois da extraordinária civilização grega, depois da extraordinária civilização romana, um longo período de trevas durante o período medieval, até a recuperação do Renascimento, um extraordinário período positivo no século XIX, revertido durante toda a primeira metade do século XX. Então, nós já tivemos isso várias vezes. Eu cito agora meu filho, que é um jovem e que tende a acreditar nessa irreversível marcha do progresso. Acho que todo mundo deve ler o livro do Stefan Zweig, chamado O Mundo de Ontem, The World of Yesterday, para mostrar como, assim, a extraordinária ideia de que o mundo tinha chegado a um auge e que jamais se regrediria. O Stefan Zweig, que é um escritor, um ensaísta austríaco do Império Austro-Húngaro no século XIX, depois acabou se emigrando para o Brasil e para Petrópolis, onde ele se suicidou. E o livro dele, ele tem várias obras, ele voltou a estar na moda depois de um período bastante esquecido. Ele tem um livro sobre o Brasil, muito, muito interessante, muito assim, ufanista sobre o Brasil. E claramente, esse livro, que é um livro meio de memórias dele, mostra tragicamente, de uma forma trágica, a ideia de que o progresso não é uma coisa irreversível. Bom, para concluir, para voltar à sua pergunta, há uma tese, que não sei se vocês estão familiarizados, que é do James Lovelace, com a ideia da Gaia, da ideia que todo mundo em ecologia já ouviu. De certa forma, olha,
a quantidade de pessoas no mundo sempre foi em torno de 200, 300 milhões, 350 milhões de pessoas na história. Foram nos últimos 3, 4 séculos que a população humana aumentou de uma forma extraordinária, atingindo esse número de hoje 7 bilhões, tendendo para, se imaginava, estabilizar lá perto dos 10 bilhões de pessoas. Isso, claramente, já é uma carga extraordinária de uma espécie no planeta. Se fosse qualquer outro animal, seria considerado uma praga. É uma ideia, claramente, uma ideia de que o planeta reage, de certa forma, o meio ambiente reage para reequilibrar isso. Essa ideia que, quando eu comecei a me preocupar com esses temas, me deixava profundamente angustiado. Eu dizia, olha, não vejo nenhuma forma razoável de reequilibrar a população sobre a Terra que não seja dramática. Evidentemente, uma das formas de reequilibrar são pestes, grandes epidemias, grandes pandemias. Nós já tivemos isso ao longo da história, a mais dramática do século XIV, da peste negra. E olhando a história da peste negra, quem interessa, acabei de reler o livro da Barbara Tuchman, que chama um espelho distante, a Distant Mirror. Você vê que a peste negra no século XIV chegou a matar entre 1/4 e metade da população da Europa Ocidental e alguma parte da Europa chegando até da Ásia. Claramente, isso foi uma coisa profundamente traumática e as repercussões foram, inclusive, não só positivas, não houve coisas positivas. Muito pelo contrário, há uma sensação assim de desespero, de tentar encontrar um culpado. No século XIV, grande parte do antissemitismo começou ali, a raiz foi na peste negra do século XIV, com a ideia de que, olha, isso é um castigo de Deus contra os infiéis, e quem estava próximo ali eram os judeus que não eram cristãos. Então, houve que era a religião dominante na Europa. Então, claramente, e muito forte, você tem a possibilidade de uma reação ao contrário, mais complicada. Nós já estamos vendo sinais disso, perfeito? Assim, a ideia de acusar a China, os chineses, chamar de um vírus chinês, pode, no lugar de sairmos com um mundo mais solidário, mais preocupado com uma solução, porque não há solução ecológica que não seja uma governança global, mesmo com entendimento, com liderança e um entendimento global. E nós estamos, provavelmente, caminhando, o que nós estamos vendo de tendência a curto prazo é o contrário. É uma tendência, um mundo em que a liderança americana está em decadência, saindo. Os Estados Unidos do Trump é claramente um país que abdica da sua posição de liderança mundial, internacional. A Europa, numa crise gravíssima de identidade, e é difícil saber se a União Europeia resistirá a esse teste. E o crescimento da China, uma potência nova crescendo politicamente, que é uma potência econômica extraordinária. Hoje, provavelmente, é a segunda maior potência econômica do mundo, rapidamente chegará a ser a primeira, mas um Estado não democrático, um Estado burocrático, totalitário e não democrático. Nós, portanto, e toda a demanda que existe hoje com essa crise, dessa pandemia, o que está se obrigando a fazer, eu, por exemplo, estou na França, porque eu estava na França, fiquei na França, não estou mal porque estou numa casa que tem jardim fora de centro urbano, okay? Mas basicamente aqui você não pode sair de casa sem um atestado, só pode sair uma pessoa por vez, por dia, por 1 hora, por uma razão específica, com atestado de por que você está saindo. Olha, esse tipo de imposição do Estado necessária, parece, sobre as questões individuais, reforça a preocupação com o Estado totalitário e não democrático. No momento em que o mundo já vinha com o dramático problema de governança, da democracia representativa. Uhum. Então, para terminar, voltando, eu tenho uma certa dificuldade de ser otimista a curto e médio prazo. Eu acho que a experiência mostra, a história mostra que depois de um período de muita turbulência,
acaba se reorganizando. A grande pergunta é: quantos anos serão esse período de turbulência que nos levará, poderá nos levar a um entendimento, de um melhor entendimento dos limites ecológicos do mundo e da necessidade de cooperação? Uhum. Essa é a grande questão. O André, durante a sua fala, você tocou em vários pontos que eu gostaria de falar sobre eles também, mas eu vou me ater a um ponto específico que me chamou a atenção, que é o seguinte: quando você fala em progresso, né? No meu entender, eu acho que a civilização humana, ela sempre almejou algum tipo de progresso. Todavia, me parece que depois da Revolução Industrial, na civilização industrial, o sentido de progresso, ele teve uma conotação toda especial, porque progresso sempre foi conectado à ideia de afluência material, certo? E nem sempre foi assim, né? Outras sociedades, eles tinham outros valores, né? Então, eu pergunto a você, né? Nenhuma crise como essa que nós estamos vivendo, com essa epidemia e tal, é capaz de quebrar essa associação quase unívoca entre progresso e afluência material, porque é exatamente esse o centro das nossas preocupações, né? Por exemplo, os economistas ecológicos, eles não admitem ou não propõem a ideia de que a gente tem uma regressão na nossa qualidade de vida em favor do meio ambiente. Muito pelo contrário. A gente sempre propõe o aumento da prosperidade humana, mas a gente quer quebrar esse elo. Então, eu pergunto especificamente a você o seguinte: olha, é possível quebrar esse elo entre a fluência material e a sensação de progresso? Daniel, e como? Vamos lá, essa pergunta, eu acho que a resposta é relativamente fácil. Eu acho que sim, é possível e isso irá acontecer. Não tem a menor dúvida. Como você disse, no passado o progresso não era associado. Primeiro, a ideia de progresso era inexistente, de certa forma o mundo era percebido sempre como ciclo, uma ideia de ciclo, mas sempre no mesmo lugar, não havia ideia de progresso. A ideia de progresso é uma ideia do iluminismo, do renascimento para cá, e depois da Revolução Científica, da Revolução Industrial, e depois já no século XX, com esse capitalismo financeiro americano. Essa é a dimensão norte-americana desse capitalismo do século XX, né? A ideia de que, olha, e isso ainda essa questão cultural ainda é muito marcado para quem conhece a cultura americana, a situação americana, onde todo mundo está disposto sempre, se você abre um restaurante que tem sucesso, você quer fazer uma cadeia e abrir uma franchise, versus a ideia europeia, que ainda tem na Europa, de que, olha, eu quero ter um restaurante só, muito bom e pronto, feito o que for necessário. Vou dar um exemplo ontem que eu vi aqui na televisão francesa. O inventor do álcool gel, que agora é uma demanda absurdamente aumentada, é um médico francês. E ele via uma entrevista e disse como ele inventou, por que ele pensou nisso, etc. A questão de como higienizar as pessoas nos hospitais e os enfermeiros e médicos, etc., para evitar ter que lavar a mão. Ele tinha feito a conta, para ser correto, você teria que lavar a mão 20 vezes por hora. Você passaria metade do tempo lavando mão. Então, inventou o álcool gel. O que ele fez? Tornou a patente aberta. Não tem patente. Deixou isso aberto. Então, ele perguntou, olha, você podia ser hoje um bilionário. Isso não é o caso, não interessa. O que eu queria era realmente colaborar com a saúde e com o bem-estar. Esta é uma mentalidade que, pedindo vênia, porque toda generalização é perigosa, que dificilmente ocorreria nos Estados Unidos, a um americano. Essa é uma mentalidade completamente diferente. E é evidente que nós vamos ter que voltar para essa mentalidade da ideia de que, olha, nós somos muito mais felizes com uma vida onde há um atendimento de todas as necessidades básicas de todos e
que mais ou menos todos têm o que é necessário, não mais, muito mais do que isso. De novo, para usar, se me permite, uma questão pessoal, eu, por exemplo, estou agora já, vão fazer 10 semanas que eu estou preso em casa, com um pequeno jardim, a primavera, etc. Eu desconfesso que eu desconfio que isso é quase que a vida ideal, né? Perto da vida de obrigação de estar voando internacionalmente, o mundo inteiro, por todos os lados, com pressão por todas as coisas. Agora, como sempre, você não pode ser... É muito difícil você escapar daquilo que é a cultura do seu entorno. Então, essa mudança é uma mudança que tem que ser coletiva. Ela é cultural, não é uma mudança individual. Senão você passa a ser simplesmente uma pessoa, como se diz isso, uma espécie de protesto, uma pessoa que se retira, o que não é razoável. Mas acho que vai ocorrer. Isso necessariamente, em uma parada como essa, vai, no mínimo, chamar a atenção para a necessidade dessa reversão, dessa ideia de que pode-se viver melhor, vive-se melhor com menos de consumo material, com menos ansiedade do ponto de vista de cobrança sobre mais, fazer mais, ter mais e mesmo experimentar mais. Agora, nós estamos tão viciados, o mundo ocidental, o mundo capitalista hoje está tão viciado nessa cultura do mais é melhor, que isso exige uma crise muito séria e um novo entendimento. Então, acho que sim, vamos compreender isso, o mundo vai voltar a isso, não há dúvida nenhuma, pelo bem ou pelo mal, com maiores ou menores crises, mas não acho que isso seja um caminho e nós estamos à beira disso. Uhum. André, eu queria te perguntar também, porque é o seguinte, olha, em 2011, o INEP, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o INEP lançou a iniciativa da Economia Verde, que seria um amplo pacote de investimentos na economia direcionados para os chamados setores verdes. Tá? Essa expressão economia verde, inclusive, ela foi uma expressão muito falada durante a Rio+20 2012. E de lá para cá, me parece que as pessoas estão falando menos em green economy, e me parece que agora a palavra da vez é bioeconomia. Né? Agora, olhando para o Brasil, né, nós temos grande parte da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia. Então, veja bem, o que seria um grande plano de economia verde, ou um plano de New Green Deal para o Brasil? Quais os setores que você acha? Porque eu já vi que você, em algumas reportagens, você defende a ideia de um Estado forte que comanda um arrojado plano de investimentos na economia. Tá? O que eu estou te perguntando é o seguinte, quais os setores que você acha que devem ser privilegiados, né? E o fato de, por exemplo, nós termos grande parte da Amazônia, nesse momento, seria uma bênção ou uma maldição para nós? Então vamos começar com o mais fácil. A Amazônia claramente é uma bênção. Sim. Não há dúvida nenhuma. Agora, não, maldição que eu disse é no seguinte, porque isso pode reforçar a narrativa oficial de que é preciso destruir para a gente recuperar o crescimento econômico. Sem dúvida, há sempre esse risco da ideia de, olha, nós temos um espaço, vamos ver a Amazônia como algo a ser destruído para aumentar, ter espaço para crescimento, para mais crescimento material. Mas isso é uma posição tão irracional, que infelizmente, parece que ela ainda tem muito peso no Brasil, inclusive do nosso presidente da República. Mas, descartado essa questão, o que seria, o que é a ideia de investimentos? Quando a palavra não é um Estado forte, perfeito? Eu acho que o bom é um Estado competente. É uma mistificação achar que o sistema de mercado, de preços privados, é capaz
de dirigir a economia de uma sociedade para onde ela deve ir. Isso precisa, no mínimo, de uma certa coordenação estatal, coordenação coletiva. Vamos dizer, se o órgão e esse papel é o Estado. Segundo, não existe mercado, não existe capitalismo sem o Estado, sem a ideia de organização institucional que permite uma certa competição, propriedade privada, organização das empresas, etc. Então, isso é uma um perigoso equívoco, a ideia de que é possível desse laissez-fairismo radical, de que é possível ter uma economia capitalista sem o Estado. Não existe. É o Estado quem permite ter uma economia capitalista. Os alemães entenderam isso clarissimamente, o que chamam na Alemanha de ordoliberalismo, que é a ideia de o liberalismo exige um Estado competente que permita, que viabilize uma economia capitalista competitiva. Bom, mas no momento de hoje, você precisa de um Estado que não só esteja pensado, cuja coordenação não esteja voltada para continuar o crescimento material, mas um Estado que consiga fazer essa guinada, claramente, em direção a investimentos que privilegiem essencialmente a qualidade de vida e a redução do dano que a atividade humana faz sobre o planeta. Que tipo de investimentos seriam esses? Vamos lá, evidentemente isso exige organizar, pensar e coordenação mundial. Mas vamos lá, o primeiro, no Brasil, claramente é energia limpa, primeiro. Então, você sair da energia poluente, feito como se diz isso, do petróleo, gás, carvão, e passar para a energia limpa, energia eólica, é questionável o que é energia hidrelétrica, o efeito pode ser devastador, como nós vimos secundário agora com esses desastres no Brasil, mas essa reflexão precisa ser feita. Como transitar de uma energia agressiva ao meio ambiente para energias que sejam não agressivas ou menos agressivas ao meio ambiente. Segundo, para mim que é evidente, a civilização do automóvel se esgotou. Não é a questão de transitar do automóvel, do motor a gasolina, motor a explosão, para o motor elétrico. É a civilização do automóvel, do transporte individual, como você vê hoje, basta você ir a qualquer estrada no mundo, mas na Califórnia é uma coisa que mais me impressiona, aquelas autopistas de 20 estradas de 20 filas, e todos os carros, 95% dos carros têm carros enormes, caminhões com uma única pessoa dentro. É evidente que isso é um profundo equívoco e que é preciso ser revertido. E que os automóveis nas cidades é uma das principais fontes, não só de poluição, como de tensão. A cidade passa a ser um lugar hostil. A cidade, o meio urbano, a ideia de uma certa densidade de pessoas, que é uma coisa que pode ser criativa, do confronto humano, do encontro humano, do contato entre desconhecidos, que é muito importante. O automóvel expulsa o pedestre e transforma a cidade numa cidade agressiva. Portanto, esses são investimentos que eu vejo de retransformar a cidade de uma cidade voltada para o automóvel, em prejuízo de tudo mais, das pessoas, do cidadão, da vida, da qualidade de vida, do silêncio, da tranquilidade, para voltar a cidade a ser um centro de encontro, de convívio social entre desconhecidos e agradável. Isso seria, para mim, seria o início desses investimentos. O que você diria? Desculpa te interromper, mas olhando para o Brasil, que a gente tem dados horrorosos a respeito de saneamento básico, o que você diria, por exemplo, de um pacto nacional pelo saneamento básico? Isso é a coisa mais relevante. Mas o saneamento, Daniel, saneamento básico é provavelmente das coisas o mais baixo custo-retorno que pode existir. O saneamento básico é muito barato, muito barato.
e tem extraordinário retorno em qualidade de vida, em saúde, em redução do custo, inclusive da medicina pública, em redução e aumento da qualidade de aprendizado das crianças, em tudo. E, portanto, saneamento por não fazer saneamento básico é a coisa mais criminosa que pode existir. É curioso de entender, de novo, há uma grande dificuldade, como o saneamento é uma coisa que não é visto, não tem, são obras que ficam essencialmente debaixo da terra, subterrânea, não são percebidas, eles têm pouco estímulo político para fazer isso. Então, é um drama. Mas é extraordinário. Toda vez que eu vejo que eu sento com alguém para um programa de investimentos, como eu já fiz várias vezes, com um candidato a presidente da República, com outro, sempre, o primeiro ponto que eu trago, e várias pessoas, qualquer pessoa razoável, diz, olha, vamos investir em saneamento básico. E todos concordam. Quando você vê, o país continua sem saneamento básico, ou com alta insuficiência de saneamento básico. Então, esse é um drama. E isso tem todo defeito, inclusive sobre a questão ecológica. Como digo eu. Bom, eu não vou me interrompa quando você quiser, senão esse assunto... Não, eu vou só mudar de assunto aqui para que a gente possa caminhar para o final e eu liberar para as pessoas fazerem pergunta, quem quiser. Perfeito. Eu queria tocar num ponto também que é muito sensível para nós, da economia ecológica, as pessoas que se preocupam com as questões ambientais. Porque, veja bem, há um certo preconceito quando você fala que se preocupa com questões ambientais, a gente é um pouco ecochato, etc. Mas não apenas isso, a gente se preocupa também com as questões de justiça distributiva. As questões das desigualdades sociais são muito caras dentro da economia ecológica. E eu lembro que eu li no seu livro que você trouxe vários estudos usando o nível do espírito, The Spirit Level, que é um livro que você cita, em que ele mostra de maneira muito clara o quão perversa é a desigualdade social para o sentimento de bem-estar das pessoas numa sociedade. Né? E por que eu estou levantando essa bola aqui? Porque eu acho que a pandemia aqui no Brasil, você que não está no Brasil, mas nós que estamos aqui, a pandemia explicitou demais essas desigualdades. Eu me sinto mal, por exemplo, quando eu estou dentro de casa, que eu posso fazer a minha quarentena, e eu vejo pessoas que não podem, ou as pessoas se aglomerando em filas para receber R$600. Né? Então, eu queria que você falasse o seguinte, olha, o quão perverso é a desigualdade social para uma sociedade, né? E o que o Brasil precisa fazer para caminhar no sentido de reduzir essas desigualdades históricas? É isso. Vamos lá. Primeiro, esse livro que você citou, como é que chama? Desculpa o título. The Spirit Level. The Spirit Level. Os autores são dois infectologistas. Sim. Então, ingleses, portanto, extraordinariamente atual, onde eles diagnosticaram basicamente a tese principal. Olha, as doenças estão profundamente relacionadas à pobreza, isso não é só pobreza, à desigualdade. Sociedades desiguais são mais doentes. Doentes tanto do ponto de vista psicológico como do ponto de vista físico. Quer dizer, a distribuição, a desigualdade de renda torna todos infelizes. Não apenas os mais pobres, como também os mais ricos. Essa é que é a questão. Todos sofrem com isso. Esse livro me teve um enorme impacto sobre mim, sobre a percepção, assim, uma demonstração, uma evidência fortíssima da estupidez que é essa busca a qualquer preço de enriquecer, do enriquecimento. Algo, agora, o novo livro que acabou de sair, encomendei, mas ainda não está publicado, do professor de Harvard chamado Michael Sandel, que escreveu um livro clássico chamado Justiça, Justice. Ele agora tem um novo livro dele, chama A Ditadura da Meritocracia, que é essa ideia muito que está dizendo assim, olha, o quão rico você fica é uma boa estimativa do seu mérito. Então, a ideia de meritocracia. Quando isso, evidentemente, isso é uma falácia.
existe um elemento extraordinário de sorte e existe um grande elemento de onde você começa. Existem sempre casos de pessoas que começam de famílias muito sem recursos, muito pobres, com fraca educação, tanto que esses são casos excepcionais. Para a grande maioria das pessoas, se você começa de pobreza extrema, você está condenado a não sair da pobreza. Essa é a verdade. Então, essa questão de uma sociedade que garante uma base mínima de qualidade para todos é muito importante e muito relevante. Eu acho que essa mudança de perspectiva, essa mudança de ideia que o objetivo não é ter grandes vencedores, grandes figuras extraordinárias, pessoas que fizeram carreiras extraordinárias, mas a ideia de que todos tenham uma vida razoável, feliz, minimamente com bom convívio e com uma capacidade sem grandes preocupações. Este deve ser o objetivo do futuro. Esse é o objetivo de uma sociedade que eu acho que pode ser feliz. Esse é o modelo. Tem um outro livro, uma moça que no fundo era jornalista da finlandesa que se mudou para os Estados Unidos, escreveu um extraordinário livro sobre isso, sobre a ideia assim, o modelo escandinavo, a ideia da Escandinávia, da ideia de que, olha, que é exatamente essa questão. Todo mundo quer ter as coisas básicas garantidas. Isso é que dá a felicidade. Não ser muito mais rico e muito mais ter uma vida muito diferente da comunidade onde você está inserido. Mas, André, diante de tudo isso, para fechar a minha pergunta aqui, depois a gente vai passar para a audiência, é o seguinte: diante de tudo isso que nós conversamos, né, eu queria que você, talvez é um pedido de reiteração, falasse um pouco dos erros, né, talvez até acertos da equipe que está implementando política pública aqui no Brasil nesse momento. Não só apenas política macroeconômica, né? Parece que vai ao contrário do que nós falamos aqui, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais. E você, no seu último livro, eu queria que você arrematasse com isso, você fala assim, por uma economia não dogmática. O que seria essa economia não dogmática? Aliás, quando você fala por uma economia não dogmática, você parte do princípio que a economia que nós temos hoje é dogmática. Por que ela é dogmática e o que seria uma não dogmática? Vamos lá. Primeiro, eu procurei nesses meus 2 últimos livros não, de novo, tentar fazer uma crítica intelectual, uma crítica teórica e não necessariamente fazer uma crítica política especificamente a uma condução de política econômica no Brasil. Por quê? Porque eu achei que seria mais fácil convencer se de uma posição de neutralidade, olha, vamos acreditar na racionalidade e ver que nós nos enganamos. Eu, inclusive, porque eu demorei para entender que a taxa de juros extraordinariamente alta que foi mantida no Brasil desde o real fosse um equívoco da gravidade que hoje eu percebo que tenha sido. Então, eu acreditei nisso. Eu acho por que então um dogmatismo? Ao expor essas teses, especialmente a do meu primeiro livro e agora do segundo, do Juros, Moeda e Ortodoxia, agora do Consenso e Contrassenso, eu enfrentei uma impressionante resistência dos meus colegas macroeconomistas. Colegas e pessoas, assim, que eu posso dizer, com quem eu dividi as discussões, os trabalhos, a vida praticamente inteira. E eu, como disse, fui praticamente excluído. Fui considerado quase que um traidor, porque não estou defendendo aquilo que nós sempre acreditamos. Quando as pessoas têm... O que caracteriza o dogma? É uma crença impermeável à razão.
O dogma é exatamente essa, uma crença religiosa que impermeava a razão. Eu creio nisso porque creio. E se você quer me convencer através da razão, porque eu deveria rever aquilo que eu acredito, eu simplesmente o considero um perigoso, um perigoso Herético, talvez. um herege. A palavra que eu estava buscando é exatamente isso, um herege, a quem deve ser condenado à fogueira. Isso é exatamente o processo da Inquisição. E o que acontece é que economia não é uma ciência. Não é uma ciência como uma ciência natural. Economia é uma ciência social, uma ciência humana. E, portanto, ela permanentemente não tem verdades absolutas. Ela não tem verdades ontológicas. Ela tem verdades circunstanciais. Em certas circunstâncias, esse entendimento funciona e serve para a melhora da sociedade. O exemplo perfeito para isso é a questão dos limites, a questão da ecologia. Enquanto não havia limites, os limites ecológicos estavam muito distantes, a ideia de que crescimento material, enriquecimento, pudesse ser uma boa proxy, uma boa aproximação para a melhora da qualidade de vida, faz sentido. À medida que você se aproxima dos limites ecológicos do planeta, é evidente que isso não pode mais ser uma proxy de objetivo. O fato de você ter... Eu usei isso uma vez num artigo, quando eu vi essa notícia, olha, a indústria automobilística aumentou a produção este ano em tantos. Isso é boa notícia ou má? Sinceramente, eu vejo como má. Vai piorar o trânsito, vai exigir novos investimentos públicos em infraestrutura, destruir a questão das cidades. Evidentemente que isso é má notícia. Mas, pelo critério do PIB, feito da renda material, isso é um critério positivo. Então, obviamente, isso precisa ser revisto. Uhum. André, agora, uma coisa que eu achei engraçado, porque você disse o seguinte, que você foi considerado um traidor entre os seus colegas, né? E você estava usando do diálogo dos economistas, né? Agora, imagine você, um cara que se preocupa, um economista que se preocupa com questões ambientais. Quando ele vai conversar com um ciclo de macroeconomistas falando assim, olha, o PIB não é o único objetivo, esse cara é visto como um alienígena, certo? E é engraçado que no Brasil a palavra plural ela é repetida como um mantra em todos os centros, tá? Mas na prática as pessoas deixam essa pluralidade de lado. Bom, nós já estamos nos aproximando aqui de 1 hora que a gente está conversando. Eu vou pedir ao Lucas que faça a mediação de, no máximo, 3 perguntas para você responder, para que a gente possa encerrar essa nossa sessão. Tudo bem? Perfeito, Daniel. Tá. Lucas, está por aí? Estou por aqui. Professor André, obrigado pela palestra, excelente. Pessoal, vamos organizar então pelo chat, ou se vocês preferirem ligar o microfone, uma coisa rápida, uma pergunta para o professor. Acho que temos uma aqui no bate-papo. Lucas José, um candidato das primárias do Partido Democrata dos Estados Unidos, Andrew Yang, pôs em destaque a ideia de renda básica universal. Ela seria uma boa forma de diminuir a desigualdade de renda ao oferecer pelo menos o mínimo para uma vida decente para todos os cidadãos? Vamos lá, posso responder? Pode. Vem outra. Sim, eu acho que a questão de renda mínima universal vem sendo debatida com cada vez mais força e a resistência à ideia de uma renda mínima universal tem caído. Diante dessa pandemia, eu acho que isso sim, a discussão de uma renda mínima universal vai voltar com muita força. Eu sempre fui a favor da ideia de uma renda mínima universal e isso é parte... a ideia de que você tenha necessidades básicas garantidas com um mínimo de qualidade, seja isso, então isso nós diríamos que você possa ter saúde, educação, segurança, e uma renda básica, mínima,
aquilo que seja simplesmente para... Não significa que você possa prescindir de ser uma pessoa, de trabalhar, de querer ter uma atividade, de contribuir, mas que, em caso que você passe por períodos de dificuldades, de desemprego, e cada vez mais a tecnologia está destruindo a ideia de empregos organizados e estruturados, o emprego como nós vimos no século XX. Cada vez mais, hoje, as pessoas são todas, de certa forma, autônomas. Em todos os níveis, você está prestando serviços de forma mais ou menos contínua. E você pode ter intervalos onde você está sem renda. A ideia de uma renda mínima universal faz todo sentido para mim. Tá. A gente tem mais pergunta, Lucas? Por enquanto, não. Então, André, então, eu queria fazer... tá, tem uma outra pergunta da Cecília. Que, na verdade, eu usei a expressão Estado forte, daí depois você falou que o melhor é falar de Estado competente, né? O que seria um Estado eficiente? Ela escreveu aqui. Primeiro, por que não usar a palavra Estado forte? Porque eu acho que um dos perigos que nós temos hoje em dia e daqui para frente é a ideia do Estado totalitário, do Estado excessivamente controlador, que é o caso que nós vemos do Estado chinês. É o que nós estamos vendo, de certa forma, uma crescente tendência na Europa, por exemplo, na Turquia. Nós temos visto na Índia, de certa forma, agora, recentemente, que nós temos na Polônia. Então, isso são na Hungria. Essa noção do Estado, que é o Estado de surveillance, o Estado que está permanentemente te controlando todos os movimentos, que a tecnologia vai cada vez mais permitir, é muito perigoso. Isso é contra o que eu considero a essência do verdadeiro liberalismo. O verdadeiro liberalismo não é o laissez-faire econômico. O verdadeiro liberalismo é o respeito pelas pessoas, pelos indivíduos e por cada um deles, pela sua privacidade, pelos seus direitos, inclusive tanto de decidir pela sua própria vida, como conduzir a sua própria vida. Então, a ideia, o Estado forte, fica um pouco próximo dessa ideia do Estado totalitário. Por isso é que eu prefiro usar a ideia de um Estado competente. E a palavra eficiência também ficou muito ligada a essa noção desse liberalismo econômico de eficiência. O que é eficiência? O Estado tem que ser competente. O Estado tem que ser, sobretudo, a favor para ajudar o cidadão. E o que o Estado acaba sendo, esse Estado que nós temos no Brasil, a sua tradição histórica brasileira, que vem da tradição portuguesa, monarquista, da monarquia portuguesa e europeia, a ideia de que o Estado é para defender os interesses daqueles que controlam o Estado e daqueles que estão dentro do Estado. Na concepção de Raimundo Fauro, o Estado patrimonialista. Então, o Estado brasileiro é um Estado patrimonialista, como Raimundo Fauro, defendendo os interesses corporativos da sua corporação, daqueles que ocupam o Estado, e é um Estado cartorial, na expressão de Ernest Jaguari. Então, um Estado que cria dificuldades, simplesmente por criar, para poder depois ceder ou vender as facilidades necessárias. Isso é que a gente tem que rever. Se nós não acreditarmos que é possível ter um Estado competente, um Estado a favor do cidadão e da sociedade, é muito difícil, porque isso nós abdicamos da ideia da governança e desse Estado competente. E aí nós temos o que nós temos, nós chegamos perigosamente onde nós estamos hoje em dia, no mundo todo, uma ideia de uma descrença completa, não apenas no Estado, mas na política, na ideia da vida pública, na governança. E isso esgarça a sociedade. Esse é que é o grande perigo que eu vejo hoje em dia. Tem mais uma pergunta aqui, Luca. Você a lê, por favor? Tá, tem José Luiz Ataíde lá em cima. Ele discorre sobre uma dualidade de pensamento sobre política fiscal, que é até que ponto a sustentabilidade fiscal é ou não um problema para a política fiscal expansionista. Ele relaciona a MMT, que é a moderna teoria monetária, com os não adeptos dessa teoria. Como é que o senhor vê essa questão, André?
A questão dessa MMT tem provocado enorme polêmica, especialmente no Brasil, mas também nos Estados Unidos, onde dá grande confusão. A MMT não é uma teoria. A MMT descreve como funciona, como é, na verdade, o sistema monetário com a moeda puramente fiduciária, ou seja, a moeda que não tem lastro metálico, como foi a moeda do passado, e como é a moeda de todos os países atual. Ela é descritiva, né? Ela não é normativa, e ela não está propondo nada. Agora, como ela descreve como de fato funciona o mercado financeiro, o mercado monetário, a relação entre Banco Central, Tesouro e sistema bancário, sistema financeiro, que é completamente distorcida na forma como ela é ensinada nas escolas de economia, e ela está equivocada. Ela é ensinada baseada na moeda metálica, na moeda mercadoria. E o que é um profundo equívoco, ela distorce completamente, está errada, como funciona o sistema de moeda fiduciária. Portanto, a MMT, a origem da MMT, o Randall Wray, que com quem eu teve no Brasil, eu tive dois debates com ele, disse claramente, olha, eles estão apenas descrevendo o funcionamento do sistema monetário fiduciário. Agora, se você entende esse funcionamento como ele é, isso, evidentemente, quando mudando o entendimento, isso abre possibilidades de políticas diferentes. Essa é a questão. Mas ela não é normativa, ela é só descritiva. E que implicação tem isso? Esse é um tema altamente que agora todos têm a ver com a questão da austeridade fiscal. A ideia, se o QE, o Quantitative Easing, da crise de 2008, os bancos centrais expandiram a base monetária por múltiplos superiores a 10 vezes. O Fed chegou a expandir a base monetária, multiplicou por 15 vezes, ou seja, aumentou por 1.500% a base monetária. Toda a teoria tradicional monetária diria que isso levaria à inflação. E todos os países, nesses 10 anos lá para cá, 12 anos lá para cá, continuaram beirando a deflação. Então, não apenas essa teoria quantitativa da moeda, de que moeda gera inflação, está logicamente errada, como ela está agora, evidentemente, completamente desmoralizada do ponto de vista pela prática empírica. O que acontece? Isso é tão assim que os economistas que continuam defendendo alguma forma disso dizem, não, ok, substituiu-se a ideia de que o Banco Central não poderia emitir moeda para financiar o Estado pela ideia de que o Estado portanto, só pode emitir dívida. E existe um limite para a relação dívida-PIB. Essa relação do limite dívida-PIB não existe. Isso é uma coisa tirada da cartola, um número mágico, que é feito sobre isso. Agora, e a emissão de moeda, que o QE foi a emissão de moeda, todos os economistas hegemônicos, de certa forma, do mainstream, resistem à ideia de aceitar que o QE é pura e simplesmente expansão da base. Ilan Goldfarb, ex-presidente do Banco Central, PhD pelo MIT, em uma live com o Credit Suisse há 3 dias, perguntado diretamente, assim, explique para os nossos clientes, então, foi perguntado pelo chairman do Credit Suisse, José Olímpio, para ele. A base monetária, o QE é a expansão da base monetária, ele gaguejou, enrolou, e não, como se disse, não, falou de várias coisas, complicação de depósitos compulsórios, reservas bancárias, e fugiu da questão. Num artigo recente que ele acabou de publicar, ele acaba com essa confissão meio constrangida. Para efeito, porque ele usa a frase mais ou menos assim, olha, ok, para efeitos da discussão no Brasil hoje, o QE é realmente, podemos considerar que o QE é emissão de base monetária. O QE é base monetária pura, é base monetária para emissão monetária para poder comprar títulos do sistema bancário, do sistema financeiro privado e salvar o sistema financeiro. Então, se é possível emitir base monetária para salvar o sistema financeiro, por que não é possível emitir base monetária quando há espaço de capacidade de desemprego para fazer investimentos de alta relevância, se for certo? O que não quer dizer que isso permita você fazer gastos irresponsáveis, populistas, demagogos, corruptos. E é sempre assim. Quando você está dizendo, olha, a defesa de que o Estado pode investir bem é distorcida por aqueles que querem sempre bloquear o Estado, dizendo, não, ao dizer isso, você está defendendo gastos irresponsáveis, populistas
e de interesses escusos, incrustados no Estado brasileiro. André, é o seguinte, nós temos mais 3 perguntas aqui, mas eu não vou fazê-las, eu vou pedir licença àquelas pessoas que as fizeram, porque a gente teve esse contratempo inicial, então a gente está ultrapassando o limite de horário, e você aí está às 5 horas, é isso? 5 horas à frente. Adiante de nós, né? Eu queria só fechar o seguinte, porque eu acho necessário a gente fazer algum tipo de referência ao dia de hoje, que é a Marcha Virtual pela Ciência aqui no Brasil, né? E veja, em meio a essa pandemia, a gente viu, André, teses negacionistas, você mesmo falou que muita gente ainda não está acreditando no real perigo dessa epidemia. Então, a gente vê o surgimento do negacionismo, que o negacionismo climático já existia, né? Agora o negacionismo sanitário, eu diria, né? Só que essas pessoas, principalmente os líderes como Donald Trump e o próprio Bolsonaro, não estão se beneficiando do aumento de popularidade que outros líderes, como por exemplo a Angela Merkel, teve, tá? Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, essa pandemia ela pode nos servir como um acelerador para a destruição dessas teses conspiratórias ou desse negacionismo. Ou seja, a gente pode ter um enlightenment ou a gente vai continuar a ter que conviver com essas pessoas que negam o papel da ciência e ficam propagando essas teorias conspiratórias. É isso. Daniel, excelente. Isso, como eu vi outro dia alguém dizer, que isso é a ideia. Nós vamos sair dessa pandemia com a vitória de Hobbes, né? ou de Kant, Descartes, da razão ou da ideia da barbárie. Difícil dizer, mas os primeiros sinais não são encorajadores. Infelizmente, o que nós vemos é um reforço dessa visão da discriminação, da percepção de encontrar culpados, de uma distinção entre nós e eles, de ver o esforço de solidariedade, de compreensão, de querer compreender o outro, mesmo nessa discussão, nas discussões econômicas. O esforço, a ideia de que, olha, vamos tentar entender, vamos ouvir, como você disse, vamos ouvir o que tem a dizer quem está vendo. Papai, Oi! eu estava te chamando para bateria. Bom, mas então vamos tentar ouvir o outro e chegar e rever, não ter uma posição dogmática, ou vamos radicalizar e ficar cada vez mais no seu canto, agredindo o outro com uma posição nas suas próprias trincheiras. Infelizmente, o movimento inicial me parece ser no sentido negativo, dentro da ideia de reforçar preconceitos e ideias preconcebidas. Tá. Bom, então, finalizando, gostaria de agradecer muito a audiência, pedir mais uma vez desculpas às pessoas que estão nos acompanhando e ao próprio André por aquele contratempo inicial. André, e te agradecer muitíssimo, né? Eu considero, todos aqui o consideramos um intelectual erudito, né? Eu acho que isso é um pleonasmo, mas a gente quer te agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua generosidade e desejar bons votos aí de quarentena, né? Que você fique bem, que todos fiquem bem também, né? Agradecer ao Lucas pela mediação e mais uma vez as pessoas que nos acompanharam, tá bom? Não, muitíssimo obrigado. Sinceramente, de coração, uma alegria conversar com gente de cabeça tão aberta. Muitíssimo obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Daniel. Um abraço.